Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma aula sobre ligações covalentes. Então nós vimos que os elementos químicos, os átomos, eles buscam completar o seu octeto na última camada, chegando à configuração dos gases nobres. Na aula passada, na verdade nas aulas passadas, nós vimos aqueles casos em que nós temos ligações entre aqueles elementos que querem receber elétrons e aqueles elementos que querem ganhar elétrons. Essas ligações, nós vimos, elas são as ligações iônicas, e na aula de hoje nós veremos então o nosso segundo tipo de ligação, que são as ligações covalentes. Vamos ver então? Quando nós falamos sobre as ligações iônicas, nós demos o exemplo do sal de cozinha, que é a ligação entre um átomo de sódio mais um átomo de cloro. Olhando a configuração eletrônica desses elementos, nós vimos que o sódio possui apenas um único elétron na sua última camada. Então ele tinha tendência a perder esse elétron e ficar agora com os 8 elétrons da segunda camada e adquirindo então a estabilidade com a configuração de um gás nobre. Quando nós olhamos a configuração eletrônica do cloro, com 7 elétrons na última camada, nós vimos que o cloro então tendia a ganhar um elétron e, portanto, chegar também à configuração de um gás nobre com 8 elétrons na última camada. Esse era o casamento perfeito, um querendo perder e outro querendo ganhar. O que acontecia na prática é então a formação do cloreto de sódio, onde o átomo de sódio então perdia um elétron e ionizava, tornando-se um cátion, e o átomo de cloro ele ganhava esse elétron, se tornando então um ânion. E nós vimos que as ligações iônicas eram formadas então pela atração entre as cargas opostas positiva e negativa, como aqui no caso do sódio, do cátion sódio e do ânion cloro. Essa atração entre as cargas opostas é muito forte e forma um reticulado sólido à temperatura ambiente. Vamos ver agora o que acontece quando nós temos a ligação entre dois átomos de cloro. Então, ambos os átomos, aqui nós sabemos, têm 7 elétrons na sua última camada, e ambos querem, portanto, ganhar um elétron para completarem o seu octeto e chegarem à configuração dos gases nobres. A formação, então, do gás cloro do Cl2 vai ocorrer pelo compartilhamento de elétrons. Cada átomo de cloro apresenta 7 elétrons na sua última camada. Vamos representá-los aqui na fórmula de Lewis. Esse segundo átomo também com 7 elétrons aqui na sua última camada. O que é que vai acontecer agora, pessoal? Nenhum dos dois quer doar o seu elétron para o outro, mas ambos querem receber um elétron. Eles vão, então, compartilhar um par eletrônico para chegar, então, à estabilidade com o octeto completo. Vejam agora que esse átomo aqui à direita tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, mais um elétron que ele está compartilhando com o outro cloro. Esse cloro aqui à esquerda, a mesma coisa, tem 6, 7, mais um elétron aqui compartilhado com o cloro da direita. Ambos, então, chegam ao octeto, conseguem completar o seu octeto e chegam à configuração do gás nobre agora, compartilhando um par eletrônico. Nós também podemos representar esse par compartilhado por meio aqui de um traço. Essa é a chamada fórmula estrutural, onde cada traço representa um par eletrônico que está sendo compartilhado entre os ligantes. Vamos ver mais um exemplo agora com a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Olha só, vamos olhar dentro desses átomos agora para nós entendermos como funciona a ligação covalente. Nós sabemos que o hidrogênio apresenta apenas um elétron no total, não apenas na sua camada de valência, mas o átomo todo apresenta apenas um elétron. Então, cada átomo de hidrogênio com um elétron busca ganhar mais um para chegar à configuração do hélio, que tem 2 elétrons na sua camada K, na sua primeira camada. Nós teremos aqui, então, a formação do gás hidrogênio, o H2, que ocorre, então, pelo compartilhamento de um par eletrônico.
E desse modo, nós temos então a ligação covalente entre os dois átomos do hidrogênio. Se nós fôssemos montar aqui a fórmula de Lewis, nós sabemos que cada hidrogênio apresenta apenas um único elétron na sua camada de valência, e eles vão compartilhar esse elétron, chegando à configuração do gás hélio, com 2 elétrons aqui na sua camada de valência, que na verdade é a única camada que o hidrogênio possui. E aí nós vimos que nós podemos representar esse par compartilhado por meio de um traço. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o que acontece na prática com relação às forças que estão atuando nas ligações covalentes. Percebem aqui que nós temos 2 elétrons e eles estão se repulsando. Como ambos têm carga negativa, existe uma força de repulsão entre eles. E nós temos também 2 prótons que exercem também uma força de repulsão um sobre o outro. As cargas iguais, então, tendem sempre a exercer uma força de repulsão umas sobre as outras. Mas nós temos também cargas opostas. Então nós temos aqui, por exemplo, este elétron, que tem carga negativa, que está atraindo e sendo atraído por cada um dos prótons dos 2 átomos de hidrogênio. A mesma coisa com esse elétron, que é atraído e atrai o próton que está no núcleo de cada um desses átomos. Nós temos aqui, então, uma somatória de forças que vai levar ao equilíbrio. As forças de repulsão e de atração se equilibram na distância perfeita entre esses 2 átomos, que vai gerar a ligação covalente. Nós temos aqui então as setinhas vermelhas que estão representando a força de atração entre as cargas opostas e as setinhas pretas que representam a força de repulsão entre cargas iguais. Quando nós temos então o equilíbrio entre essas 2 forças, nós temos a distância exata em que ocorre a ligação covalente e a distância, portanto, que esses átomos vão ficar um do outro. Vamos ver mais um exemplo agora com o oxigênio. Agora eu vou pegar 2 átomos de oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio é do grupo 16 e apresenta, portanto, cada um desses átomos 6 elétrons na sua última camada. Então estão aqui os 6 elétrons do oxigênio. Como é que esses átomos, então, vão se ligar se nós sabemos que cada um deles quer ganhar 2 elétrons? Esse primeiro átomo aqui quer ganhar 2 elétrons e esse segundo também quer ganhar 2 elétrons para chegar ao octeto, para ficarem, então, com 8 elétrons na sua última camada. A formação do O2, então, se dá da seguinte maneira. Vamos representar aqui na fórmula de Lewis os elétrons da última camada de cada um desses átomos. Olha só, o primeiro oxigênio, então, tem 6 elétrons na última camada. O segundo oxigênio também. Então, aqui estão representados os 6 elétrons da última camada de cada um desses átomos. O que eles farão agora será compartilhar 2 pares de elétrons e não apenas um, para chegarem ao octeto. Vejam agora que esse primeiro átomo aqui à esquerda tem os seus 6 elétrons originais e mais 2 que ele está compartilhando com esse átomo que está à direita. O átomo à direita é a mesma coisa, tem os seus 6 elétrons iniciais e mais 2 compartilhados com esse átomo à esquerda. Nós temos aqui, portanto, a formação de uma ligação covalente dupla. Nós temos o compartilhamento de 2 pares eletrônicos. E como eu disse para vocês, quando nós representamos os elétrons da última camada, nós temos a fórmula de Lewis. Além dela, nós podemos representar as ligações covalentes também pela fórmula estrutural, em que cada traço representa um par eletrônico que está sendo compartilhado. E por fim, nós temos já a nossa antiga conhecida fórmula molecular, que nos mostra que nós temos aqui 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio. Eu quero mostrar para vocês ainda mais um exemplo agora com o nitrogênio. Pessoal, então vamos pegar 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio apresenta 5 elétrons na sua última camada e aí nós já sabemos que cada átomo quer ganhar 3 elétrons para chegar ao octeto. Então, esse primeiro átomo quer ganhar 3 elétrons e esse segundo também.
Nós temos aqui, então, dois átomos querendo ganhar elétrons. Já não podemos ter, claro, uma ligação iônica, porque a ligação iônica só ocorre quando um quer ganhar e o outro quer perder. Como ambos aqui querem ganhar 3 elétrons, o que é que nós teremos, então, na formação do gás nitrogênio, o N2? Vamos representar aqui também na fórmula de Lewis os 5 elétrons que cada um desses átomos tem na última camada. Como cada um quer ganhar 3, o que eles farão será compartilhar 3 pares eletrônicos agora. E aí cada um deles vai ter os seus 5 elétrons originais mais 3 compartilhados, chegando então à estabilidade com o octeto completo. Aqui nós temos, é claro, a fórmula de Lewis, como nós vimos, com os elétrons da última camada representados. Nós também podemos representar aqui a tripla ligação com 3 traços, cada um deles representando um par de elétron compartilhado, isso que nós chamamos de fórmula estrutural. E por último, a fórmula molecular, que nós já conhecemos aqui do N2, o gás nitrogênio. Com isso, pessoal, nós podemos agora conceituar o que é uma ligação covalente. A ligação covalente é a união entre átomos pelo compartilhamento de pares eletrônicos. Se nas ligações iônicas nós tínhamos a efetiva troca de elétrons, com um átomo de um elemento doando o seu elétron ou os seus elétrons para o átomo ou os átomos de outro elemento, nas ligações covalentes nós não teremos a troca efetiva entre os elétrons, mas sim um compartilhamento, porque ambos querem ganhar elétrons para chegar à configuração dos gases nobres. Nós podemos dizer, então, que há ligação covalente quando os átomos apresentam a tendência de ganhar elétrons. Quando nós olhamos na tabela periódica, nós vemos que os elementos que querem ganhar elétrons são principalmente aqui os ametais, que estão à direita da tabela periódica e, portanto, estão a poucos elétrons de chegarem à configuração dos gases nobres com o octeto completo, e também o hidrogênio lá do outro lado do grupo 1, que busca ganhar um elétron para chegar à configuração do hélio com 2 elétrons, e além deles, é claro, alguns semimetais que também têm a tendência de ganhar elétrons nas ligações químicas. As ligações entre esses elementos aqui, que estão representados, então, serão ligações covalentes, porque todos esses elementos querem ganhar elétrons para se estabilizarem. Por último, vamos falar um pouquinho sobre a ordem de ligação. Nós vimos o caso aqui do gás cloro, que é formado pela ligação simples entre 2 átomos de cloro que compartilham um par eletrônico. Então aqui nós temos uma ligação de ordem 1, ou de primeira ordem, que é a ligação simples com um par eletrônico compartilhado. Nós vimos também o caso do oxigênio, que apresenta 2 ligações, 2 pares de elétrons compartilhados. Nós temos aqui, então, uma ligação de ordem 2 ou uma dupla ligação. E, por fim, nós vimos o caso do nitrogênio, que compartilha 3 pares de elétrons. Nós temos aqui uma ligação de ordem 3 ou de terceira ordem, que é a ligação tripla. E o que é que nós podemos falar sobre essas ligações? Então, sempre aqui de cima para baixo, aumentando a ordem da ligação, nós teremos a diminuição do comprimento da ligação. Vejam só, a ligação simples é a que mantém esses átomos mais distantes, a ligação dupla intermediária e a ligação mais curta é a ligação tripla. Além disso, conforme nós aumentamos a ordem da ligação, nós temos um aumento da energia da ligação. Então, a ligação tripla é a mais energética, o que significa que eu precisaria fornecer mais energia para quebrar uma ligação tripla do que uma ligação simples, por exemplo. Então, conforme eu caminho de cima para baixo, conforme eu aumento a ordem da ligação, eu vou também aumentar a energia da ligação e vou diminuir o comprimento da ligação. Com isso, pessoal, já podemos passar aqui para uma questãozinha de prova. Olha só. Considere as espécies químicas, o Br2 e o KBr. Dados os números de elétrons na camada de valência, no caso aqui do potássio, ele apresenta apenas um elétron na sua camada de valência, e no caso aqui do bromo, ele apresenta 7 elétrons na sua camada de valência. Então, eles pedem para nós explicarmos
justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de. Vamos começar então aqui com a letra A, e que nós temos a ligação entre dois átomos do bromo. Vamos representar aqui então os dois átomos de bromo, cada um com os seus 7 elétrons na última camada. Então vamos fazer a notação de Lewis aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons para o primeiro bromo e também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons para o segundo bromo. Quando nós olhamos então esses dois átomos, nós vemos que eles estão a apenas um elétron de chegarem ao octeto, de chegarem à configuração dos gases nobres com 8 elétrons na última camada. Ambos então querem ganhar elétrons. Quando nós temos então dois átomos que querem ganhar elétrons, eles terão que compartilhar o seu par eletrônico. Nós teremos nesse caso então a formação da ligação covalente. A ligação covalente ocorre pelo compartilhamento do par eletrônico. Ela então tem valência para ambos os átomos. O que é que vai acontecer agora no caso da letra B, na ligação entre o potássio e o bromo? Na letra B, portanto, nós temos aqui um átomo de potássio, que é representado aqui pela letra K, e que apresenta apenas um único elétron na sua camada de valência. E o átomo do bromo, nós sabemos que apresenta 7 elétrons na sua última camada. Todos eles, então, já representados aqui. Nesse caso, portanto, pessoal, veja que para o potássio é mais fácil perder o seu elétron para chegar ao octeto completo na sua camada anterior, e o bromo quer ganhar um elétron para completar, então, os 8 elétrons na última camada. Aqui nós temos aquele casamento perfeito, em que o átomo de potássio vai ionizar, perdendo o seu elétron e se tornando aqui um cátion monovalente, porque perdeu um elétron, enquanto o bromo vai receber esse elétron e vai se tornar um ânion também monovalente, porque ganhou uma carga negativa. Nesse caso, é claro que nós teremos, então, uma ligação iônica. Vejam, então, aqui que a formação do brometo de potássio se dá pela atração entre as cargas opostas dos íons que são formados após a troca de elétrons entre os átomos de potássio e de bromo. Apenas para ilustrar aqui, esse daqui é o brometo de potássio, um sal. Claro, nós sabemos que os sais eles apresentam um elevado ponto de fusão e de ebulição, porque a força de atração entre os íons é muito forte. E são também sólidos a temperatura ambiente. Vejam aqui então o reticulado cristalino que é formado pela atração entre os íons de potássio e de bromo. Viram então, pessoal? Quando nós falamos de ligação covalente, nós temos aqui aquelas ligações entre elementos que querem receber elétrons para chegar à configuração dos gases nobres. Isso ocorre principalmente com os ametais, com os semimetais e com o hidrogênio. Esses elementos, então, vão compartilhar elétrons para completar o seu octeto e chegarem à configuração dos gases nobres. A grande diferença que nós temos entre as ligações iônicas e as ligações covalentes, então, é essa. Nas ligações iônicas, a troca de elétrons, a formação de íons e a carga oposta desses íons é que mantém essas estruturas unidas. Nas ligações covalentes, nós temos o compartilhamento de elétrons. Um forte abraço a todos. Na próxima aula nós continuaremos a ver as ligações covalentes.